may go no further. You will not enter Gondor. Who are you to deny us passage? Legolas, fire a warning shot past the bosun's ear. Mind your aim. Oh! That's it, right. We warn you. Prepare to be boarded. Boarded? By you and whose army? This army. Hoje conheceremos Atália, a filha malévola de Jezabel. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Isso ajuda a trazermos mais conteúdo como esse para vocês. Então vamos lá. Atália foi tão maldosa em sua vida que facilmente podemos compará-la com sua mãe. Atália foi responsável por assassinar quase todos os seus netos e desrespeitar a casa de Deus. Após a profecia de Elias sobre a vida de Acabe e Jezabel, ambos perderam suas vidas. Acabe morreu em uma batalha contra os sírios e Jezabel foi lançada pela janela, que nessa época Jezabel tinha uma filha chamada Atália, cujo nome significa desconsolada por Deus. Ela se tornou a rainha de Judá e foi a única rainha a ocupar o trono de Davi, de acordo com as crônicas do livro sagrado. Atália então se casou com Jeorão, o filho mais velho de Josafá, e com 32 anos, Jeorão tornou-se rei de Judá. E nos primeiros 4 anos de seu reinado, ele dividiu o poder com seu pai. No entanto, ele não seguiu os caminhos santos e justos de seu pai Josafá. Mas depois de se casar com Atália, Jeorão se transformou em um governante tirânico e mau. E com o apoio de sua mãe malévola, ele seguiu a reputação maligna de seu pai, enquanto Atália aconselhava seu filho em seus planos perversos e malignos, conforme 2 Crônicas, capítulo 22 e versículo 3. Ele também seguiu os caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira e o encorajava a agir com maldade. No entanto, esse reinado não durou muito tempo, pois Acasias governou Judá por apenas 1 ano antes de ser assassinado. Quando Atália soube da morte de seu filho Acasias, em vez de lamentar a perda, ela decidiu aproveitar a oportunidade para usurpar a monarquia, executando os filhos de Acasias, que também eram seus netos. Ao fazer isso, ela destruiu toda a família real e conseguiu chegar até o trono. No entanto, Atália não sabia que um de seus netos sobreviveu ao massacre. Como registrado em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 3, a irmã de Acasias, Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou o filho de Acasias, Joás, e o escondeu entre os outros filhos do rei, que estavam prestes a serem mortos. Ela colocou Joás com sua ama em um quarto e o escondeu de Atália, garantindo que a criança não fosse assassinada. Joás permaneceu escondido no templo do Senhor por 6 anos, enquanto Atália governava a terra. Atália aproveitou a situação para consolidar seu poder. Depois que seu filho havia sido morto, ela tomou o poder para si mesma. Que coisa terrível é a ganância pelo poder, pois isso destrói todas as perspectivas maravilhosas da vida. E isso transforma todos, até mesmo pais, mães e família inteira, em selvagens. Mas Josabé, a tia dos filhos, que estavam prestes a serem executados, entrou corajosamente na casa real e resgatou o jovem chamado Joás, o mesmo que Jeoás, do grupo de filhos que estavam sendo condenados à morte. Essa mulher simples desempenhou um papel fundamental no plano de Deus para o seu tempo. Pessoas ruins como Atália agem de forma errada contra a si mesmo e ao próximo. Mas Deus sempre pode levantar uma Josabé em nosso caminho, e nessa abordagem o mal inevitavelmente falhará, assim como o jovem Samuel. Joás cresceu no templo, seguindo os mesmos passos que Samuel. É provável que ele tenha desenvolvido maneiras discretas de ajudar os sacerdotes, fazendo o que fosse possível sem chamar muita atenção para si mesmo.
Deus havia prometido a Davi que sua linhagem continuaria para sempre. Uma promessa conhecida como ordenar uma lâmpada para seu ungido. Isso é algo significativo, sabendo que tantas famílias reais estavam extinguindo uma após a outra. Aqui vemos a lâmpada prometida de Davi quase que extinta, mas maravilhosamente preservada, apesar do mau comportamento de Acasias como rei e seu envolvimento em alianças imorais e sujas. Ele ainda era o herdeiro de Davi e o sucessor de sua linhagem real. Deus cumpriu sua promessa a Davi e protegeu esse pequeno filho da carnificina ordenada por Atalia, e sua malícia selvagem quase pôs um fim a tudo isso, pois bem nunca antes tanto sangue real havia sido derramado. Ainda mais estranho é que essa rainha, que havia sido filha de um rei, esposa de um rei, também mãe de um rei, ela se mostrou tão brutal com relação à família real em que nasceu. Ela o fez tudo isso por seus desejos egoístas, pois ansiava pelo poder e acreditava que não havia outra maneira de tê-lo, com medo de um sucessor. Além disso, ela demonstrou vingança e raiva dirigidas a Deus. Uma vez que a casa de seu pai, a de Acabe, havia sido totalmente destruída, então ela decidiu, como uma forma de retaliação, destruir a casa de Davi e cortar sua linhagem, e assim desafiando a promessa de Deus de perpetuá-las. Geralmente acreditava que as avós eram mais apegadas aos seus netos que os próprios filhos, pois ela era filha de Jezabel. É mencionado também que os filhos da perversa Atalia invadiram a casa de Deus e usaram as coisas sagradas da casa do Senhor para profanar e usar como adoração ao deus Baal. Mas Joás foi uma marca resgatada do fogo, e seu lugar de segurança era o templo, que era um lugar que Atalia raramente perturbava, pois sua tia o cuidava. Aqui ele foi colocado sob a proteção única de Deus, e como resultado foi ocultado pela fé, assim como Moisés foi oculto. Agora as palavras de Davi foram cumpridas para um de seus descendentes, conforme o Salmo 27, versículo 5. No tabernáculo do Senhor me esconderá. Quando Joás cresceu, ele se propôs a reparar a casa do Senhor, porque ela havia servido como um refúgio para ele. A promessa que havia sido dada a Davi naquele momento estava ligada a uma única vida. Sendo assim, foi cumprida por causa da aliança com Davi. Mas o Senhor protegeu Joás para que a linhagem real não fosse interrompida, mesmo quando Atalia tentou assassiná-lo. As repercussões a longo prazo do que ela tentou fazer são verdadeiramente surpreendentes. Isso foi uma tentativa diabólica de quebrar a linhagem real que conduziria ao Messias. Joás e sua ama permaneceram escondidos